Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de um texto bastante conhecido da Bíblia, porém de uma utilização diferente daquilo que nós vamos pensar hoje, daquilo que nós vamos buscar um pouco hoje, acerca do mandamento de Deus, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. O que isto significa de fato, como nós devemos compreender o que é honra, a honra devida ao pai e à mãe, a honra devida àquelas pessoas que realmente merecem ser honradas por aquilo que é, por aquilo que fazem, por aquilo que expressam através da sua existência, através da sua vida. E nós também temos as nossas honras, nós somos honrados muitas vezes por aquilo que nós fazemos, pela dedicação ao trabalho, pelo empenho na educação, pelo empenho também na educação formal, acadêmica. Afinal de contas, quando cada um recebe um diploma, é porque é uma honra dada pelo tempo que ele se dedicou ao estudo e pelo êxito que teve em concluir aquele curso, aquela etapa da sua vida. Então, o diploma, ele é um certificado de honra para quem está recebendo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando nós observamos os aspectos da honra, nós percebemos que a honra exige dedicação, exige esforço, exige compreensão, muitas vezes abnegação. Eu tenho que abrir mão daquilo que muitas vezes me é tão importante naquele momento, mas eu tenho que abrir mão em prol de um objetivo maior, de um bem maior que eu estou procurando. Então, isso acontece, claro, com todos os pais, com todas as mães que conscientemente buscam educar os seus filhos da melhor maneira possível, sendo também seres humanos passíveis de erros, mas mesmo na sua humanidade, nos seus erros, buscam oferecer o melhor. Jesus, ele traz um questionamento a respeito desse relacionamento entre pais e filhos, e ele fala, fazendo uma analogia a respeito de Deus como pai, ele fala: vocês que são humanos, vocês que são homens, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. O que Jesus está falando é que cada ser humano, cada mãe, cada pai, sempre busca fazer o melhor para o seu filho. Mas, infelizmente, nem sempre isso é compreendido. Infelizmente, nem todo pai, nem toda mãe tem a capacidade de transmitir o bem que ele está desejando para o seu filho, para a sua filha. Nem todo pai, nem toda mãe tem habilidade no contato, no discurso, no desenvolvimento da afetividade, no compartilhar da vida. Tem muitos pais e muitas mães que têm dificuldades em transmitir emoções, amor, têm dificuldades em ensinar, em educar, porque também muitos aprenderam com a vida, não foram educados pelos pais e pelas mães diretamente. Mas a vida acabou educando, outras pessoas a influenciaram a ele a ser o que é no momento. Então, existem dificuldades pessoais que o ser humano também desenvolve ao longo da sua vida. Mas é claro que todo pai, que toda mãe, ele quer o melhor para os seus filhos e filhas. Isto é um padrão do ser humano. É claro também que todo padrão existe ali alguém que foge à regra, alguém que pensa diferente, alguém que age diferente deliberadamente. Tem pessoas que, infelizmente, não nasceram para ser pais, para ser mães, e pela falta de consciência acabam tendo filhos e não desenvolve esse vínculo de importância, esse vínculo de amor, esse vínculo de dedicação com seu filho, com a sua filha, e acaba
abandonando o filho ou a filha na educação, no crescimento. E isso, claro, vai trazer grandes prejuízos para essa pessoa que está se desenvolvendo, que está aprendendo a viver, que está sendo educada neste período. O texto bíblico que eu quero trazer para vocês, para a nossa reflexão de hoje, e eu vou ler aqui em duas versões, na versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e também na versão da Bíblia A Mensagem, que tem uma linguagem mais contemporânea. Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, porque é uma versão mais conhecida para esse texto. O texto de 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, segunda a Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O texto diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Olha o que o texto nos diz aqui, né? Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura também colherá. Nós temos que ter em mente que a honra é uma retribuição por um trabalho bem executado. Então, é aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós dedicamos, é aquilo que, de fato, nós empreendemos tempo para alcançar um objetivo. Qual o objetivo do pai? Qual o objetivo de uma mãe? Formarem filhos e filhas bem-sucedidos, que sejam realizados na vida e que superem a si mesmos, superem a vida do pai, superem a vida da mãe, em tranquilidade, em harmonia, em prazer, em alegria, que seja uma pessoa realizada e que alcance os objetivos para o bem o seu próprio bem e para o bem daqueles que convivem, que constituam uma família abençoada, que tenha um cônjuge que compartilhe a vida com integridade, com fidelidade, com amor, com respeito. É tudo isto que faz parte da dedicação de formação que um pai e uma mãe têm através dos seus filhos. E mesmo assim, né, como eu já disse, pais e mães são seres humanos e são passíveis de erros. E o próprio Deus sabe disso. Por isso que em Êxodo capítulo 20, quando Deus vai falar dos mandamentos, dos 10 mandamentos ali destacados entre os 613 da Bíblia, nesses 10 mandamentos, o mandamento que nós temos ali, honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa é para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, honra o teu pai e tua mãe, o mandamento de Deus está ligado a essa dedicação dos pais. Mas se os pais cometerem erros, Deus fala ali no texto: eu sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está falando é: pais e mães, façam um bom trabalho. Filhos e filhas, honrem seus pais e suas mães. E naquilo que saiu fora do eixo, naquilo que teve algum problema, alguma dificuldade, eu vou resgatar vocês se vocês aprenderem a me amar e a guardarem os meus mandamentos. É isso que Deus está dizendo. É por isso que esse texto aqui, que é tão aplicado muitas vezes a dízimos, a ofertas, esta relação financeira, também deve ser aplicado à construção, à educação de um ser humano, à educação de um filho, à educação de uma filha. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá.
Nós costumamos dizer que se você semeia um grão de milho, você não vai colher um grão de milho. Você vai colher muitas espigas com muitos grãos. E isto acontece tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que nós devemos nos dedicar a ensinar o bem, a transmitir o bem, a fazer o bem, para colher o bem em abundância. É isso que o texto está dizendo. E os pais e mães, na sua grande maioria, têm a dedicação, a observação de fazer isso. E muitas vezes, infelizmente, os filhos e filhas não reconhecem essa dedicação. E aí ficam aborrecidos, ficam chateados com a posição dos pais. Tem filhos que têm dificuldades em compreender que o pai e a mãe têm dificuldade em expressar amor, em falar a expressão eu te amo, o filho tem dificuldade de identificar o amor do pai e da mãe através dos serviços, através do cuidado, através da dedicação diária, através do cuidado consigo mesmo, que muitas vezes é deixado de lado. O pai e a mãe deixam o seu cuidado pessoal, muitas vezes, para cuidar daquilo que é do filho, da filha. Ele está semeando para que o filho compreenda isso depois, para que a filha compreenda isso depois, e assim possa retribuir com honra, seja grato por tudo que o seu pai e a sua mãe fez. Afinal de contas, aqueles também que se rebelam e reclamam e são insatisfeitos com seus pais e mães, só podem ser assim porque receberam a maior dádiva que poderiam receber, que é a vida. Somente uma pessoa que está vivendo pode reclamar, pode não concordar, pode achar defeito em alguma coisa. Então, se você já recebeu o dom da vida, pelo menos retribua o dom da vida. Retribua o cuidado da vida com seu pai e com a sua mãe de maneira honrosa, de maneira respeitadora, de maneira em que o amor seja vivo e eficaz na sua vida, porque você só tem a sua vida porque foi dada como um dom de Deus para o seu pai e para a sua mãe, que desenvolveram você como filho e filha. Na versão da Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto, ele diz assim: lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Esta medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas por coerção. Deus ama o doador que se alegra com a adoração, com a doação. Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse a um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberdade. Seus meios são justos e bondosos, nunca se esgotam e nunca se desgastam. Observe a maneira que o texto aqui, na linguagem da Bíblia, a mensagem, nos traz uma reflexão muito direta e muito importante para que nós façamos. Ele fala: lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. Se você está oferecendo pouco amor, receberá pouco amor. Se você está oferecendo pouco cuidado, receberá poucos cuidados. Se você está oferecendo pouco, também receberá pouco. Então, usando a linguagem aqui do texto, o lavrador mesquinho, aquele que não oferece tempo de qualidade, aquele que não oferece carinho, aquele que não oferece respeito, amor, dedicação, também não vai colher nada dessas coisas em abundância. Vai ter o mínimo necessário. O lavrador mesquinho também só consegue colheita pobre. Nós devemos nos aplicar
de maneira diferente, como a sequência do texto nos fala. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Aquela pessoa que foi bem educada pelo seu pai, pela sua mãe, e se tornou uma pessoa honrada, honrosa também, aquela pessoa que honra ao pai e à mãe por agradecimento, por gratidão por tudo que ele recebeu, por tudo o que o pai e a mãe buscou aplicar a vida desse filho e dessa filha para que ele chegasse a um espaço onde ele fosse bem-sucedido, onde ele alcançasse seus sonhos, projetos, conquistas e realizações. É esse o objetivo dos pais, que os filhos cresçam, sejam amadurecidos pelo poder de Deus e a cada dia conquistem os seus objetivos com alegria para que retribuam a honra aos seus pais e mães que se dedicaram a que eles conseguissem alcançar esses objetivos. Então, o lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Observe como que o texto é colocado aqui. Uma reflexão pessoal, uma reflexão bastante retórica, bastante pessoal, onde o texto bíblico está falando, Deus está falando com você. Eu quero que você pare para pensar nisso, o que você está oferecendo, o que você está doando. Pais, mães, como tem sido o seu tempo de qualidade? Será que você tem oferecido tempo, diálogo, abraço, carinho? O Salmo, né, capítulo 2, fala que nós devemos beijar os filhos para que eles não se irritem. O que o salmista está falando é que pessoas precisam de afetos, precisam de abraços, precisam de cuidados, precisam de carinhos. Então, é isso que o texto está trazendo à nossa reflexão. O que nós temos escolhido na nossa vida? Ele fala: quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que você vai ofertar, o que você está oferecendo, o que você está doando de si mesmo para a construção do seu filho e da sua filha, e como seu filho está interpretando, compreendendo tudo isso. A sequência do texto fala: essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus quer que você faça tudo com alegria, com prazer, com responsabilidade, que expresse esse amor natural que um pai e a mãe devem ter pelos seus filhos. E os filhos retribuam esse amor natural que os pais e mães estão oferecendo a vocês. Honre o seu pai e a sua mãe. Como diz uma música conhecida, o Trem Bala, né? Segure o seu filho no colo, sorria e abrace os seus pais enquanto estão aqui. É muito bom. Nós temos a oportunidade de retribuirmos o bem, o amor, o cuidado, o carinho, a dedicação da maneira que foi expressa nas limitações humanas, dentro do que cada um pôde oferecer dentro da sua condição. Mas seja grato e honre teu pai e tua mãe, porque Deus irá retribuir. Honre teu Pai Celeste também com a sua vida, com a sua postura, com o seu jeito de ser, e você será bem-sucedido em suas conquistas e realizações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando e cada família que eles representam. Que o Senhor permaneça conosco. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua dedicação e honramos a ti e a tua palavra através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.